Segundão, beleza? Bom, segue correção da apostila de vocês. Estamos finalizando o tema de agropecuária no mundo e no Brasil. Então, tem bastante exercício vestibular. Eu vou fazer uma bateria de aulas, né? Nós temos um prazo ainda para terminar. Amanhã eu comento com vocês já a síntese do capítulo, tá bom? Como revisão. E segue aí correção para que vocês possam ir formalizando aí essa apostila. Certo? Esse é o tema da prova, né? Então fiquem atentos. As questões que caírem aqui podem ser similares aí às questões da avaliação de vocês. Estamos na página, depois da síntese, tá? Então, deixa eu só verificar aqui. 542, tá? E a questão 1, identifique, explique e comente a importância do tipo de agricultura representado na imagem. Então, você está vendo uma agricultura familiar, né? Uma pequena propriedade com policultura, né? Então, ou seja, o cultivo ali de várias hortaliças, né? Possivelmente leguminosas também, mas principalmente hortaliças, verduras, né? E assim por diante. A agricultura familiar, ela é responsável por empregar grande parte, né, da mão de obra empregada no campo. Ela é responsável por colocar alimento, né, na mesa dos brasileiros. Então, mesmo contando com 25% das terras agricultáveis do Brasil, ela é capaz de produzir com qualidade, com menos uso de agrotóxico, com poucos investimentos. A agricultura familiar tem sido responsável pela alimentação brasileira. E fica, né, o sonho de que um dia nós tenhamos um governo que de fato olha para essa área e investe realmente na reforma agrária, né, na manutenção da qualidade de vida dos nossos produtores familiares, porque são eles de fato que carregam a comida, né, para a mesa dos brasileiros de forma geral. Tá? Segunda questão, já na página 543, leia o trecho da notícia. As vendas externas do agronegócio somaram 96,8 bilhões no ano passado, representando 43,2% do total exportado pelo Brasil. Segundo a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em 2018, a participação do agronegócio nas exportações totais do país foram de 42%. Então, Ministério da Agricultura, acesso em 2020, né, o texto de 2019. Que tipo de agricultura é responsável pela maior parte das exportações agrícolas no país? Descreva as suas principais características e explique sua importância. Bom, vocês já devem saber, né, que é o agronegócio, né, ou agricultura comercial, que é uma agricultura de monocultura, né, sistemas de plantation e monocultura, que se especializam no cultivo de 1 ou 2 ou 3 tipos específicos de commodities, ou seja, gêneros agrícolas, né, produzidos no campo, em larga escala, né, com mecanização, com insumos defensivos, pesticidas, fertilizantes, sementes transgênicas, entre outras coisas, com mão de obra qualificada, né, que trabalha ali com consultoria, com todo o sistema de redução de problemas e aumento de produtividade. É uma agricultura intensiva, né, então com alta, elevada produtividade, grande investimento, e que tem como objetivo o mercado externo. Você percebe através dessa notícia que o Brasil não tem servido para outra coisa no cenário mundial a não ser para produzir e exportar alimento, né? O Brasil tem sido aí o celeiro do mundo atual, né? Não haveria nenhuma crítica a isso se houvesse realmente uma melhor infraestrutura de transportes, se houvesse uma infraestrutura industrial para processar essa agricultura e gerar uma agroindústria, né? Deixando parte desses lucros que são gerados lá fora, aqui dentro. E o outro fator também, o fato de um país com uma educação, um sistema de pesquisa, desenvolvimento, tecnologia também mais avançado, que não é o caso. Então, o Brasil tem ficado para trás, né? O Brasil tem se desindustrializado e tem voltado a depender quase que exclusivamente do agronegócio. O agronegócio, de forma geral, ele não gera muito emprego, porque os produtos são exportados in natura, então eles são processados em outros países, gerando emprego em outros países. O que ele gera são divisas, né, e muito dinheiro para as mãos de poucas empresas e fazendas que são capitalistas rurais, né? Então,
bancos, multinacionais que estão diretamente inseridas no agronegócio brasileiro. Esse dinheiro acaba muito mais gerando riqueza para fora do que aqui mesmo para o país. E há motivos, de alguma forma, não vou dizer para comemorar, mas para se alegrar que o agronegócio tem sido uma das poucas áreas que tem dado lucro no Brasil, né? As outras áreas têm, infelizmente, gerado falência e vendas, privatização. Infelizmente, nós temos uma política industrial falida, né, no Brasil, e uma educação superior, uma qualificação profissional também falida. Tá? Precisamos melhorar bastante nessa questão. Explique o papel da pecuária do Brasil no cenário econômico mundial. O Brasil é o maior produtor de proteína do mundo, né? O Brasil tem uma das maiores cabeças de gado, né, bovino e de outras, como galinhas, porcos, né, entre outros animais. O Brasil é uma potência agrícola e uma potência pecuária, tá? E hoje o Brasil tem exportado carne para o Oriente Médio, né, para a China e para vários outros países do mundo. 4. O mapa abaixo mostra o volume de defensivos agrícolas utilizados no Brasil. Observe, defensivos agrícolas. Verifiquem aí o volume em vendas, toneladas, né? E aí tem valores que chegam aí a 136.138 toneladas. A circunferência, a esfera menor aí, né? Na casa dos 46 mil. E as regiões com a circunferência menor na casa dos 1.078 toneladas de defensivos agrícolas. Defensivos agrícolas são produtos fitossanitários, né, que combatem pragas, né, que combatem insetos, que combatem doenças, bactérias, entre outros problemas que podem reduzir a produtividade ou até mesmo eliminar a produção de fazendas inteiras. São produtos que passam por uma fiscalização, passam por um sistema por normas, né, de segurança e tal. E, de forma geral, são venenos, né? São remédios que combatem pragas, matam alguns insetos ou algumas bactérias. Oferecem risco à saúde humana? Sim. De forma geral, tudo que entra em circulação passou por um processo de apuração de qual dano pode gerar na vida animal, na vida ambiental e tal. Entretanto, esses estudos são feitos de forma muito rápida e há uma autorregulação das empresas. Os governos flexibilizam demais essa autorregulação. Isso, com certeza, impõe algum risco ao agricultor, né, ao consumidor final, aos animais, às plantas que estão em volta. De certa forma, isso oferece um grande risco à manutenção da biodiversidade animal, vegetal e à vida humana. Tá? Eu indico um documentário chamado O Veneno Está na Mesa. Tá? É um documentário que fala bastante sobre o uso de agrotóxicos no Brasil. Acredito que seja importante para aumentar aí o repertório de vocês. Identifique os 4 estados com maior consumo de defensivos, né? Os estados mais ricos, né, gente? Os estados mais poderosos em termos de agronegócio no Brasil: Mato Grosso, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, tá? Vejam que o Nordeste usa menos, né? E a Minas também um pouco menos, tal. E o Norte, né, ainda pouco espaço para agricultura, porque coberto por floresta amazônica, tal, né? O desmatamento está sendo feito justamente para isso, para daqui a alguns anos ter pecuária, ter soja e outros produtos que dão dinheiro. Vamos destruir a floresta para fazer a riqueza de meia dúzia. Né? Essa é a realidade do Brasil hoje. Em que tipo de agricultura o uso de defensivos agrícolas costuma ser maior? Né? Agricultura patronal, né? Agricultura intensiva, ou seja, grandes fazendas monocultoras, onde se investe milhões de reais em sementes, né? Em máquinas e tal. Então você não pode ter o risco de perder essa produção. Né? Imagina que você investe lá 10 milhões de reais numa fazenda de soja, de repente vem uma praga, uma bactéria e destrói a soja inteira. Você fale, né? Você abre falência. Então, esse tipo de produto normalmente é usado por grandes propriedades que investem pesadamente aí na redução de prejuízos e no aumento da produtividade. Quais são os problemas relacionados ao uso de defensivos agrícolas? Então, já falei alguns, né? Com certeza, os riscos aos problemas ambientais, problemas de saúde, né, dos agricultores, redução de biodiversidade, contaminação do solo, contaminação dos rios, entre outros problemas ambientais. Página 544, galera. Identifique as consequências ambientais da prática representada na imagem. Eu acho que vocês estão carecas de ver isso no noticiário, né?
Estamos tendo um aumento exponencial do desmatamento na Amazônia, um incêndio que já devastou 20% do Pantanal brasileiro. E estamos falando, então, de queimadas em área de floresta amazônica para a abertura de pasto, né? Então, vejam que estamos rifando a floresta amazônica em prol de exportação de carne, exportação de soja. É uma coisa, no mínimo, absurda. E esse em casa eu deixo para que vocês também analisem algumas coisas aqui que a gente vai discutir em aula, tá? Fechando com vocês essa página. Desde a época em que era colônia portuguesa, o Brasil enfrenta grandes problemas relacionados à questão da terra. Um deles é a alta concentração de propriedades nas mãos de um número muito pequeno de pessoas. Explica as principais causas da concentração fundiária no Brasil. Então você tem que remontar lá no sistema de capitanias hereditárias, né, onde o rei de Portugal, Dom João III, dividiu, através do Martim Afonso de Souza, o Brasil em 15 lotes gigantescos de terra e concedeu, né, deu a cessão, não a posse, mas a cessão das terras aos donatários, né, que eram portugueses de confiança, ligados à burguesia, ligados à nobreza portuguesa daquela época. Obviamente, esses produtores, esses donatários não tinham dinheiro e nem muita condição para começar a fazer um trabalho dessa magnitude em terras tão grandes, em 1500, 1600, né? Não havia, obviamente, essa possibilidade. E muitos desses donatários dividiam essas terras em sistemas de sesmarias, que são grandes lotes de terra que eram ofertados a pessoas de confiança que pudessem produzir. E isso foi gerando uma classe proprietária de terra, que era chamada de senhores de engenho, que eram a elite do Brasil colonial, e que hoje são a elite do Brasil, né? Se é que dá para chamar Brasil moderno, onde você tem aí grandes fazendeiros com fazendas do tamanho de estados inteiros, do tamanho de países, muitas vezes, e muito improdutivo, né? Então o cara tem uma fazenda, numa parte da fazenda ele produz, a outra ele deixa especulando, põe gado lá, mete fogo em tudo, derruba, se encontra até mesmo muitas vezes trabalho escravo nesse tipo de fazenda, tá? Ou análogo à escravidão. E aí, até hoje, né, porque no segundo reinado, né, o Brasil já independente, o governo, em 1850, promulgou uma lei chamada Lei de Terras, que proibia a posse, né, por uso capião de qualquer tipo de terra no Brasil. Ou seja, só teria terras quem tivesse dinheiro para comprá-las. E isso basicamente excluiu os negros e excluiu os imigrantes europeus de comprarem terras no Brasil. Num período em que a escravidão estava acabando, né, e tudo isso trouxe realmente um problema muito grave para o Brasil, que é a concentração de terras. Então, nós temos terras improdutivas nas mãos de especuladores, grileiros, né, de forma geral, pessoas que se aproveitam, né, das leis históricas e desiguais e injustas que o Brasil possui, e muitas famílias que precisam de terra para produzir, gerar emprego, gerar alimento de qualidade, não tem, tá? Então, essa seria a resposta da questão 1. Aí tem um texto, né, há dois conceitos correntes em relação à segurança alimentar. Um desses, esse é um tema do seminário que vocês vão apresentar depois da semana de provas, né? Diz respeito ao acesso e o outro à sua qualidade. Segundo a definição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar diz respeito ao direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras de saúde que respeitem a diversidade cultural e que sejam ambientalmente, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Já o outro conceito se refere aos aspectos relacionados à inocuidade dos alimentos, que asseguram a sua qualidade em termos de microbiológicos físicos, químicos e sensoriais. A segurança alimentar é estratégica não só pelo aspecto ligado à saúde pública, mas também pela imagem e competitividade dos alimentos, voltando aqui, brasileiros no mercado internacional. À medida em que as economias se globalizam e os métodos de detecção são aperfeiçoados, há uma progressiva elevação das barreiras não tarifárias, particularmente barreiras técnicas ao comércio de produtos alimentícios em todo o mundo, e principalmente por parte dos países mais ricos que desejam importar alimentos que colocam restrições como forma de proteger os seus mercados. Pode-se considerar um alimento como seguro desde que os seus constituintes ou contaminantes que possuam causas algum perigo à saúde estejam ausentes ou em concentração abaixo do limite de risco. Renata Torresan, segurança, Embrapa, disponível, tal, Considerando o exposto no texto, apresente os argumentos que justifiquem a importância da agricultura familiar para a segurança alimentar. De forma geral, gente, o agronegócio não produz alimento, produz
commodities, ou seja, produtos que são exportados. Então, o agronegócio não produz alimentos que vão ficar no Brasil e vão ser consumidos pelos brasileiros, tá? Então, de forma geral, o agronegócio alimenta a China, alimenta os Estados Unidos, alimenta animal na Europa e assim por diante, Japão, né? E quem alimenta o brasileiro de fato é a pequena e a média propriedade, ou seja, a agricultura familiar, tá? Então, essa é a importância de você fazer uma reforma agrária, de você investir dinheiro no pequeno produtor e melhorar as condições de produtividade. Tá? Leia a notícia a seguir. O crescimento do uso da tecnologia no campo, aliado às pesquisas de melhoria genética, tornou possível o aumento de safras de grãos sem que a área de colheita acompanhasse o mesmo ritmo. Ou seja, aumentou a produtividade sem aumentar o tamanho da área. Tá? Essa é a relação que o texto está querendo dizer. Acompanhasse o mesmo ritmo de crescimento. Um exemplo é a soja, cujo volume de produção mais do que dobrou das últimas décadas, né? Crescendo 123% entre 2006 e 2017, enquanto a sua área de colheita aumentou 72%. Nesse período passou a produzir 3,4 toneladas de soja por hectare, quase 30% a mais do que em 2006. Tá? Os dados são do Censo Agropecuário divulgado pelo IBGE em outubro. Então tá aí Uberlândia e tal, papapá. A notícia apresenta o resultado do uso da tecnologia e da melhoria genética da produção de soja. A respeito disso, responda. Qual a importância da soja na produção agrícola nacional? Gente, hoje a soja é o maior commodity exportado pelo Brasil. Então, representa aí bilhões de dólares em PIB, né, em exportações do Brasil, exportado principalmente para a China, né, e também para a Europa. A soja hoje é um ouro, né, basicamente na economia brasileira, porque exporta-se muita soja para o mundo todo. O problema é que a gente exporta a soja em grão, né? Nós deveríamos transformar essa soja em produtos com maior valor agregado. Esse é o grande problema do Brasil. Qual é o principal destino atual da sua produção, né? Então, vocês podem pegar aqueles gráficos que tem lá em cima, né? E aí vocês vão ver que a soja brasileira é exportada principalmente para a China, tá? Onde mais de 50% das exportações de soja são feitas no Brasil. Pesquisa e escreva de que maneira o uso da tecnologia e das pesquisas da melhoria genética pode ajudar na ampliação da produção. Gente, essa pergunta é bem óbvia, né? Então, quanto mais pesquisa e mais tecnologia eu emprego no campo, maiores são as minhas produtividades, menores são os riscos de eu perder a minha colheita, né? Então, eu planto no dia certo, no mês certo, colho no dia certo, no mês certo, a famosa janela de plantio, né? Seguindo à risca as janelas de plantio que a Embrapa, que os órgãos de pesquisa no campo produzem. Então, os agricultores conseguem, por exemplo, saber exatamente em que dia e que hora é melhor começar a plantar, em que dia e que hora é melhor começar a colher, acompanhamento de meteorologia, que vai dizer quando vai ter geada, quando vai ter El Niño, Laninha, que são, né, anomalias atmosféricas climáticas que podem destruir toda uma lavoura, uso de remédios no campo, né, para combater bactéria, praga e tal, tudo isso aumenta a produtividade e reduz o risco. Qual é o cálculo que você faz, né, segundo ano? Você faz o cálculo seguinte: quanto que eu vou investir em insumos e manejos que vão melhorar a minha produtividade? Vou investir X. Qual é o retorno que eu tenho se eu fizer esse investimento? É Y. Se o retorno que eu tiver dobrar esse investimento, eu vou fazer esse investimento. Se eu percebo que mesmo usando insumos, mesmo fazendo algum tipo de manejo, não compensa, a minha produtividade é muito pequena, então obviamente que eu não vou conseguir mecanizar o campo. Então eu vou deixar de investir e vou fazer a agricultura mais tradicional possível, porque não compensa gastar. Ou se eu estou produzindo na minha área um produto que não tem um valor tão alto no mercado internacional, então também não vou investir, né? Porque não adianta eu gastar rios de dinheiro, na hora de vender o produto eu não pago nem os meus custos de produção. Então a lógica sempre vai ser essa. Tá? Quais são os pontos desfavoráveis do uso de melhoria genética? Os riscos, né, gente? Não há nenhuma segurança na ciência, gente. A ciência não nos dá garantia de absolutamente nada. Ela dá garantia de lucro. Isso, possivelmente, sim. Agora, a garantia de segurança alimentar, garantia de segurança na saúde e tal, tudo isso é uma grande incógnita, porque os estudos são feitos muito rapidamente, as empresas têm uma grande liberdade no mercado hoje, né, com o neoliberalismo, os governos flexibilizam muito, né, a fiscalização ambiental e fitossanitária deixa a desejar em grande parte dos países, principalmente no Brasil. Os riscos à saúde humana, à saúde animal são altos, tá? E os transgênicos, eles são super plantas, né? Então significa que ele toma o lugar das outras plantas que não são transgênicas. Ou seja, se você coloca uma semente transgênica num lugar, em qualquer lugar que seja, essa planta ela vai tomar o lugar das outras. Por quê? Porque ela foi feita para ser resistente,
Foi feita para aguentar geada, aguentar a falta de água, aguentar a praga, a bactéria, né, vírus e tal. Então, essa semente transgênica, ela vai tomar o lugar e vai reinar. E as pragas, ou seja, os outros animais que querem devorar essa semente, vão ter que fazer a lição de casa e aprender a sobreviver a ela. Ou seja, isso pode gerar no futuro, no médio e longo prazo, uma super praga. Porque tudo na natureza se adapta. Então, se as pragas se adaptarem a essa semente transgênica, podem se criar super pragas que dificilmente serão combatidas da mesma forma. Tá? Então, nós temos uma grande dificuldade de saber qual vai ser o futuro dos sistemas de transgênicos. Tá? E a última questão aqui, pesquise e escreva a relação entre o desenvolvimento da pecuária e o aquecimento global. Então, qual é a relação do desenvolvimento da pecuária com o aquecimento global, né, gente? A pecuária, galera, ela utiliza muito insumo, né? Ela utiliza muita semente, muita água, né? Muita energia, e tudo isso está diretamente relacionado à emissão de dióxido de carbono e ao aumento do aquecimento global. Então, você manter uma fazenda com gado, né, com milhões de cabeças de gado, se forem gado de abate, né, são abatidos em média de 18 a 24 meses. Nós estamos falando de 2 anos que você vai cuidar, tratar, fazer todo o manejo ali com gado, até ele ser abatido. Quando vai ser abatido, tem todo o processo de refrigeração, energia e tal. Então, assim, é uma atividade custosa, né, que custa caro. E, obviamente, gera impactos no meio ambiente, em especial no aquecimento global. Ok? Galera, parei na página. Tem algumas informações aí que vocês podem estar utilizando, né? Como a Comissão Pastoral da Terra, o site da Embrapa, podendo acessar aí algumas informações a mais e aprofundar um pouco do que foi falado aqui. Terminamos a página 545. Espero que vocês estejam entendendo. Deixo para vocês aí um abraço e até a próxima aula. Valeu!